Uma boa noite a todas, a todos. Sejamos todos bem-vindos. Temos a certeza de que, mesmo nos desafios da vida, quando aqui chegamos, já passamos a receber essas energias que vêm do alto e nos favorecem ao nosso reconforto, ao bem-estar, à vitalidade que tanto necessitamos para os desafios que nos chegam, como disse o nosso amigo Beto aqui. E eu queria tratar um tema com vocês que é mais uma continuidade. Quer ver um dos meus atributos que são falhos? A minha memória. A minha memória não é muito boa. Se, por exemplo, vocês hoje me perguntassem o que tu almoçou na segunda-feira, eu já teria que parar para pensar e tentar chegar lá na segunda para ver qual teria sido o meu almoço. Mas eu sei que esse meu atributo que é falho, não é falho em vocês. Então, no último encontro em que eu aqui estive, nós tratamos da reencarnação, capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Naquele encontro, nós abordamos conceitos, finalidades, objetivos da reencarnação. Tratamos da ressurreição e da reencarnação, do entendimento que era tido à época do Cristo, né? E o que a doutrina veio nos esclarecer a respeito da reencarnação. Associamos a reencarnação à justiça de Deus. Concebemos que, se não estivesse presente a reencarnação, essa justiça de Deus viria a desmoronar, porque estas desigualdades que jazem aparentes a nós, elas fazem parte de um processo evolutivo, ou onde alguns estão alguns passos à frente e outros retardatários caminham para estes passos também. Dando continuidade a esses entendimentos, eu queria desenvolver nesta meia hora que nos foi oportunizado o planejamento reencarnatório. Por quê, gente? Se aqui nós nos esmeramos enquanto reencarnados para que desenvolvamos processos, ferramentas, para que a vida esteja organizada, leis que estabelecem as nossas diretrizes da vida em sociedade, da vida em comum, da nossa vida de relação. No plano espiritual, nas colônias espirituais, esferas superiores, essa organização ela é perfeita, ela não falha. E toda vez que é pedido que um planejamento se faça a bem daqueles que devem retornar a este plano, isto é feito com esmero, com toda a dedicação para que este irmão que retornará tenha os subsídios, os recursos necessários para daqui sair vitorioso. Sem dúvida, o plano espiritual, ele se esmera de todas as formas, fornece todos os recursos e todas as ferramentas e, acima de tudo, com muita antecedência, coloca alguém ao nosso lado, espírito guardião, anjo protetor, que nos acompanha nesse processo evolutivo. E esse planejamento ele está presente para todos nós. Então, nos sintamos facilitados, protegidos, resguardados, porque aqui nós não viemos sem que estivesse estabelecido um planejamento que ditaria naquilo em que nós deveríamos trabalhar, evoluir, ou mesmo algo que deveríamos saudar de alguns delitos, alguns deslizes cometidos em vidas anteriores. Mas dentro desse planejamento reencarnatório, vocês escutam muito, eu escuto muito, as provas e as expiações, os desafios que o Beto nos trouxe aqui de antemão, prevendo, quem sabe, o tema que seria desenvolvido para a noite de hoje. E as provas e mesmo a expiação está presente neste planejamento. Poderíamos dizer que nós desenvolvemos no plano espiritual, junto com os técnicos que elaboram
este projeto o gênero das provas que serão desenvolvidas, o gênero das provas, mas não cada ato, cada passo que aqui será dado. Porque livre-arbítrio nós temos para escolher se caminhamos por esta rua ou por aquela, se pegamos um atalho ou seguimos pelo caminho mais longo. Sendo que o gênero das provas é estabelecido a fim de que nós tenhamos um rumo, um norteador para a vida. Mas como distinguir, afinal de contas, o que é prova e o que é expiação? Como distinguir um de outro? Como conceituá-las? E a doutrina nos traz conceitos para isso, mas eu elaboro um conceito mais inteligível, para que daqui nós saímos com a certeza do que é uma coisa e o que é outra, o que distingue um de outro. Pensemos todos nós como estudantes, matriculados em uma escola, em uma universidade, né? E essa universidade, essa escola se chama reencarnação. Então, nós, enquanto na erraticidade, em uma colônia espiritual, favorecidos pelos técnicos desta colônia, tivemos o mérito de trabalharmos pelo retorno a um plano material. Aqui estamos novamente, neste planeta, no caso, que nos serve de embarcação, que está provido dos recursos necessários para a nossa evolução intelectual e moral. Nessa escola, nós devemos aprender. E onde é que nós aprendemos? Nós aprendemos aqui, mas também aprendemos no plano espiritual. Nós, como espíritos imortais, uma vez criados, devemos seguir estes passos neste processo de descobrimento, de autoconhecimento, de iluminação. Então todos nós caminhamos para esta perfeição, a nossa perfeição que nos conduz à felicidade, que nos conduz à plenitude dos conhecimentos, que nos conduz à moralidade. Só que, como todo aluno matriculado em uma escola, por vezes é necessário que nós assim desempenhemos papéis, ou melhor, façamos provas, a fim de que mostremos que aquilo que tanto nós estudamos está consolidado, nós aprendemos realmente e não vamos falir, não vamos tropeçar novamente, essas virtudes que devem se desenvolver. Então, nesse gênero das provas que se estabelece, esse gênero, ali, esse planejamento, ele concebe então determinadas provas que aqui devem ser desenvolvidas, pelas quais nós vamos passar e sermos testados, né? Uma vez que somos testados e aprovados, saímos vitoriosos, retornando ao plano espiritual, lá sendo abençoados, estando com os nossos, na felicidade de ter cumprido com aquele planejamento. Só que, enquanto espíritos imortais, dotados do livre-arbítrio, nós também temos o direito de escolher o caminho, o rumo a tomar. E por vezes, quem sabe alguns tropeços aconteçam. Quem sabe por vezes nós, em vez de pegarmos aquela estrada que nos parece um pouco longa, mas quem sabe mais segura, nós tomamos caminhos adversos e nos perdemos temporariamente. Mas a justiça, a lei do nosso Pai, não deserda nenhum dos seus filhos. Ele permite que aquele filho que prestou a prova e não foi aprovado, ele venha novamente a prestar esta prova, só que esta prova trará as consequências, como para qualquer estudante, daquele pensamento de que eu perdi um tempo importante da minha vida. Eu falhei em ter tomado como mais importante questões que na verdade eram acessórias. Eu me perdi nos gozos da vida, naquilo que era frívolo, ou mesmo eu não estabeleci relações de concórdia, de paz, de harmonia. Eu
demonstrei um temperamento muito rude, explosivo, eu prejudiquei alguém ou prejudiquei a mim mesmo. Sendo assim, teremos que novamente prestar estas provas, só que com a clareza de alguém que faliu. E por vezes estas provas elas são mais duras, como por exemplo um estudante que vê os seus colegas de sala de aula um pouco mais adiantados e eu fiquei um tanto retardatário porque perdi meu tempo. Mas novamente irei cumprir com aquilo que me elevará a uma condição superior. E essa é tida como a expiação. A expiação daquele aluno que faliu, só que deve novamente se reajustar. Então se diz que as provas são estes processos, estas ferramentas que têm por objetivo nos testar nos conhecimentos adquiridos, aquilo que nos eleva a uma condição melhor. Por sua vez, a expiação, ela demonstra a própria lei de causa e efeito em ação. Demonstra por quê? Porque através dessa lei de causa e efeito, nós somos chamados a reparar algumas faltas cometidas anteriormente, por vezes em vidas anteriores ou até mesmo na vida presente. Por vezes as faltas são lá de trás, porque como espíritos milenares, nós muito já vivemos e por vezes, quem sabe, tropeçamos. Mas quantas vezes nós tomamos um caminho equivocado e nos apercebemos na encarnação presente, né? Alguém que se perdeu no meio do caminho, alguém que foi um tanto irresponsável, tomou atitudes que acabaram por prejudicar a si, quem sabe a sua vitalidade, né? A sua disposição, o seu conhecimento que poderia se aprofundar, ou no nosso círculo de relação também, com os nossos pares, com os nossos familiares, amigos, mas sempre existe uma outra oportunidade. Importante que nós encaremos que tanto provas como expiações são recursos para a nossa evolução. Não tomemos a expiação como uma punição, de forma alguma. Nosso Pai não pune a nenhum dos seus filhos. Ele chama o seu filho para o reajuste. Inclusive tem um trocadilho que fala que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Porém, provas e expiação são recursos, processos, ferramentas que nos servem para a evolução, para saldar débitos, quem sabe desavenças acontecidas na presente encarnação ou em vidas passadas. Bom, uma vez que nós temos conhecimento do que é prova e do que é expiação, o que distingue uma da outra, importante que nós saibamos do porquê dessas provas. Afinal de contas, por que nós temos que passar por estas provas? Por que esta expiação está presente? Se nós formos procurar no livro dos Espíritos, na questão 115, lá nós vamos encontrar a seguinte indagação do codificador para os espíritos superiores. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os espíritos superiores respondem, todos foram criados iguais, simples e ignorantes, sem o saber, sem a ciência. Ou seja, todos nós fomos criados da mesma forma. Partimos do mesmo ponto, né? E para todos nós é destinado a perfeição, a felicidade. Deus quer esta felicidade plena para os seus filhos. Deus quer esta evolução, esta perfeição. E para isso, Ele oportuniza aquilo que é necessário. Nessa condição, alguns pulam na frente. Outros, por sua vez, retardam este processo. Mas é certo que todos chegarão a este ponto.
um ponto em que poderão se dizer felizes, felizes na plenitude. Aqui, enquanto encarnados, reencarnados, nós temos lampejos desta felicidade que se estabelece e se fortalece à medida que nós abraçamos os ensinamentos do Cristo, aquilo que, a partir do momento em que nós nos tornamos necessários para a vida dos nossos semelhantes, para o bem comum, para o aflorar desta sociedade. Se nós formos nos debruçar também na questão 132 do Livro dos Espíritos, ali estará sendo perguntado aos espíritos superiores quais os objetivos da encarnação para os espíritos. E ali é dito que na encarnação, nós cumprimos provas, nós expiamos as nossas faltas, nós buscamos a felicidade e nós tomamos conta do nosso papel nesse projeto divino. Projeto estabelecido pelo nosso Pai, para com todos os seus filhos e para a união geral, a união comum que favorece a todos nós. Distinguimos então o que é prova, o que é expiação, sabemos por que nós temos que passar por estas provas e expiações, mas fica a certeza de que algumas destas provas, ou mesmo da expiação, muito da expiação, por vezes ela é dura, ela é difícil de ser desenvolvida, mas nós não nos damos por vencidos, nós seguimos destemidos a fim de cumpri-las. E afinal de contas, como saber se nós estamos expiando uma falta ou se nós estamos cumprindo com uma prova? Então, por vezes é difícil, porque determinadas provas, elas são mais duras. Pensemos nós passando pela prova da miséria, né? Pensemos nós estarmos inseridos em um ambiente mais provacional, um ambiente que nos teste, um ambiente que nós poderemos ser confrontados diante daquilo que para nós deveria ser uma certeza, o caminho reto, o bom caminho a tomar, como quando alguns à nossa volta se desvirtuam. É duro, é difícil, mas a intensidade destas provas é que determinam o que nós poderíamos distinguir como prova ou expiação. Eu diria que as expiações elas estão mais presentes quando, por exemplo, quando mais nós nos esforçamos, mais difícil parece ser superado aquilo que nos aflige. Quando, por exemplo, um ente querido, às vezes até em tenridade, retorna ao plano espiritual e aquilo nos traz uma angústia como um vazio dentro de nós. E nós devemos buscar forças dentro de nós para seguirmos vivendo, cumprindo a nossa jornada aqui, até o momento de novamente estarmos com este. Quando, por exemplo, nós passamos por essas adversidades, a miséria que se faz presente e contumaz, por mais que nós nos esforcemos, parece que ela nos acompanha durante a vida, né? Essa confrontação que se faz com aqueles que estão à nossa volta e que por vezes parecem nos testar, nos tentar, e nós devemos nos esmerar para sair vitoriosos. Essa intensidade é que nos demonstra a expiação que chega nas nossas vidas e que com certeza tem uma causa e que não é punição e que merece todo o nosso cuidado para que também dela nós saiamos vitoriosos, retornando à pátria espiritual, regozijados então com a alegria de que aqui cumprimos com aquilo que a nós foi projetado. Nestas provas e nestas expiações, por vezes nós encontramos dificuldades. Por vezes, por exemplo, nós não temos a certeza do que é uma ou outra,
A doutrina espírita, inclusive, ela nos fala que nós podemos trabalhar na construção deste planejamento reencarnatório. Enquanto na erraticidade, se nós tivermos mérito para tanto, se nós tivermos bagagem encaminhada, nós poderíamos estar ao lado destes técnicos que se esmeram na construção desse planejamento. Por exemplo, nos livros E a Vida Continua, Nosso Lar, Memórias de um Suicida, nós temos conhecimento de departamentos que são construídos no sentido de que ali nós projetemos a nossa reencarnação, a reencarnação que nós teremos adiante, a fim de cumprir com o gênero destas provas. Também, em podendo participar destas provas, nós temos a certeza de que, como uma criança que por vezes deve ser conduzida pelos pais, se nós não estivermos em condições de participar nesta construção, os técnicos do plano espiritual estarão conosco. Quer ver uma coisa interessante? Nós poderíamos pensar que participar da construção destas provas, sim, mas da expiação, será que poderia o espírito também participar da expiação, da construção dessa expiação em uma vida que deverá ser novamente edificada, em retornando a uma presente reencarnação? E a doutrina nos diz que sim. No livro Missionários da Luz, nós encontramos uma passagem em que o espírito Segismundo, ele está por novamente retornar, reencarnar. E na presente reencarnação, ele vai retornar em uma família onde o pai, o Adelino, foi na vida anterior assassinado por ele. E a Raquel, que será a sua mãe, estava nessa relação destes três, onde todos saíram falidos. Então, o Adelino assassinado, o Segismundo, ele esteve em perturbação, depois do aclarar daquilo que ele fez, em retornando ao plano espiritual, e a Raquel caiu em desgraça. Mas em retornando ao plano espiritual, em rememorando os delitos cometidos, mas em muito trabalhando lá, ele ganha mérito para ter conhecimento e trabalhar nesse projeto. E ali é feita a união destes que saíram falidos em vida anterior. Por muito difícil é convencer o Adelino, este que será o pai, este que foi assassinado, em receber o Segismundo como seu filho. Mas assim eles entram em acordo, através dos amigos do plano espiritual, através do benfeitor Alexandre que está lá, através do Herculano que será o seu espírito protetor, anjo guardião do Segismundo. Porém, é dito ao Segismundo que, em retornando ao seio desta família, quando em idade mais avançada, ele desenvolverá um problema cardíaco que dificultará a sua vida. Ele deverá passar por esta expiação, mas ele toma corpo no planejamento, na construção desta nova encarnação, e ali aceita passar por esta expiação. Isso nos mostra que não existem coisas absolutas. Mesmo, por vezes, não será oportuno do espírito que um tanto ainda não se desenvolveu trabalhar na construção das provas a desenvolver, porque ele está incapacitado. Mas por vezes aquele espírito falido terá mérito e condições de trabalhar neste planejamento, inclusive pela expiação pela qual ele deverá passar. Terminando a nossa exposição, teríamos mais a apresentar, mas nós nos lembramos que estamos em um processo de evolução contínua do nosso planeta, ou melhor, da sociedade. As coisas caminham junto.
Muito nós já ouvimos a expressão transição planetária, mundo regenerado, e todos nós, claro que com vigor, desejamos um mundo melhor, um mundo que deva se estabelecer, deva chegar. A doutrina nos trará subsídios para nos demonstrar que este momento chegará e que ele se tornará cada vez mais próximo à medida que nós nos esforcemos para tanto. Questões 798 do Livro dos Espíritos. Uma entrevista que foi feita com o Chico, né, no ano de 1986, onde aquele que o entrevistou, Geraldo Lemos Neto, perguntou para ele, afinal de contas, quando essa transição, quando esse mundo regenerado estaria mais próximo. Lá em 1986, ele previu que no ano de 2000, aqueles espíritos que continuassem empedernidos no mal, que não se modificassem, que continuassem a perturbar o desenvolvimento do planeta, da sociedade, uma vez desencarnados, não mais retornariam para cá. Eles seriam aproveitados em outros mundos que necessitariam dos seus conhecimentos. Divaldo Pereira Franco nos fala que por volta do ano de 2025 estariam retornando a este planeta 200 mil espíritos de quilate espiritual desenvolvido a fim de acelerarem este processo. Vocês lembram daquela parábola do semeador? O semeador que saiu a semear, e enquanto semeava, parte das sementes caiu ao longo do caminho. Fica claro para nós, nesta parábola, que todos nós somos solo. E todos nós podemos nos considerar solo fértil. Já foi nos dito que nós somos a luz do mundo, o sal da terra, que nós somos centelha divina. Nesta parábola do semeador, o semeador sai a semear este solo, lançando as suas sementes. Por vezes o solo não abriga estas sementes. Algumas sementes se perdem, os pássaros as levam, outros caem entre os espinheiros, outros caem em solo que seca em seguida e em que as raízes elas não conseguem se prender. Mas nos consideramos todos solo fértil, né? E todos nós, na prática do bem, temos a capacidade de angariarmos para nós estes melhores recursos, estes nutrientes que se fazem presentes pela prática da caridade, pela prática do bem. Aquela frase que nos diz: tendes antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Diante de delitos cometidos, de provas que devemos desenvolver e pela rudeza destas provas, não vacilemos. Tenhamos a certeza que somos solo fértil, que estamos prontos a receber estes nutrientes e estas sementes. E estas sementes não são quaisquer sementes, são as sementes que foram legadas pelo Cristo, que estão à disposição de todos nós e que nos servem como um norteador para que nós vençamos as dificuldades desta vida e voltemos como filhos vitoriosos novamente à pátria espiritual. Que a paz do Senhor que se faz presente nesta hora possa nos acompanhar ao retorno dos lares.